E aí, pessoal? Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre colocação pronominal em espanhol. Então, para darmos prosseguimento, vamos ver aqui os casos. Por regra, os pronomes complemento vão antes do verbo. Isso é importante saber. Antes do verbo. Inclusive, podem vir no começo de frases. Por que nós falamos isso? Nós temos um caso aqui. El professor nos felicitou por las buenas notas. Nós temos o verbo felicitou e temos o pronombre complemento nos antes desse verbo. Vale lembrar que no português padrão, esse felicitou é um verbo e por conta disso, o nos, que é o complemento, deveria estar depois do verbo. No espanhol não é assim. A regra geral do espanhol é que esse complemento tem que vir antes do verbo, que é um pouco parecido com o português falado coloquialmente. Então essa é a regra geral do espanhol. O pronombre complemento vem antes do verbo e pode vir até no início da frase. Também, eles vêm depois de verbos no imperativo afirmativo, no gerúndio e no infinitivo. Imperativo afirmativo, que é quando dá ordens, no gerúndio e no infinitivo, quando termina em ar, ou ir. Vamos ver exemplos. Aqui nós temos um caso de imperativo afirmativo, síganme por este caminho. Em português, no português coloquial do Brasil, nós vamos falar me sigam por este caminho. Mas em espanhol não pode. Como aqui está sendo dada uma ordem, nós temos aqui o verbo sigan, o pronome vai ter que vir depois do verbo. E um detalhe em espanhol é que quando ele vem depois do verbo, ele se mescla com esse verbo, ele se torna uma palavra apenas. Então, síganme por este caminho. O outro exemplo nós temos, estou buscándolas. Então, estamos vendo aqui o verbo buscando, mas um detalhe, ele está no gerúndio. Ele tem essa terminaçãozinha de gerúndio. Por conta disso, esse pronombre complemento las vai vir depois do verbo, porque ele está no gerúndio. Nós temos o terceiro caso, em que aceptarlo es la mejor solución. Quer dizer, aceitar isto é a melhor solução. Então, nós temos mais um caso em que o verbo, nesse caso, está no infinitivo, terminação AR, e nós temos o complemento lo. Esse complemento vai vir depois do verbo, coladinho, mesclado com o verbo. Então, esse é um detalhe interessante do espanhol. Dando prosseguimento, nós vamos ver mais um caso. Com as perífrases verbais, observem que perífrases verbais são expressões formadas por dois ou mais verbos cuja união funciona como uma só unidade de sentido. Então, perífrases verbais são dois verbos que equivalem a um. Os pronomes podem ou vir antes do verbo auxiliar ou depois do verbo principal no infinitivo e no gerúndio. Vamos ver então aqui o exemplo. Yo lo puedo donar. Temos aqui uma perífrase verbal. Então, é a mesma perífrase verbal nas duas frases. Nós temos duas frases. E aí nós vamos aqui, separar aqui as duas. Nós vamos ver que ela tem a mesma perífrase verbal, só que as possibilidades de pronome, do pronombre complemento, a posição deles, as possibilidades de posição desses pronomes. Primeiro nós temos, yo lo puedo donar a los pobres, quer dizer, eu posso doar isto aos pobres. Aqui neste caso, nós podemos trazer o pronombre complemento para antes da perífrase verbal. E na segunda frase, nós podemos colocar depois da perífrase verbal, sendo que mesclado com o verbo do infinitivo. Então a segunda frase fica, yo puedo donarlo a los pobres. Essas são duas frases corretas. Nós temos agora exemplo dessa frase que não poderia ser correta em espanhol. Yo puedo lo donar a los pobres. Então está incorreto quando esse pronombre complemento vem entre os dois verbos da perífrase verbal. Vamos ver outro caso.
la estoy escribiendo ou estou escrevendo-la. Nós temos aqui a perífrase verbal, dois verbos que valem a um, então eu posso utilizar o pronome complemento antes do verbo aqui e estou escrevendo-la, a perífrase verbal nessa outra frase, é a mesma no caso, mostrando que eu posso usar em duas posições, depois do verbo, porque ele está com essa terminação. Então essas duas estão corretas. No caso, nós temos a frase incorreta, que é o pronome complemento entre os dois verbos da perífrase verbal. Então, este é o conteúdo desta semana. Continua na apostila com mais explicações e também com atividades. Até lá!